Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Com muita alegria começamos mais um Vida Saúde, sempre trazendo informações para a sua qualidade de vida, sua saúde e o seu bem-estar. Olá, Débora Ribeiro, tudo bem? Olá, Rafa, isso mesmo, hein? A gente está sempre daqui preocupado com o seu bem-estar e a sua saúde de você que está aí. E hoje tem um tema muito importante que a cada dia tem acometido um número maior de pessoas, né, Rafa? Exatamente, vamos falar sobre diabetes, o Dia Mundial da Diabetes, que foi criado inclusive no dia 14 de novembro de 1991. Vamos trazer todas as informações sobre esta doença, forma de tratamento. Fique ligado. É isso aí, tá? E quem vai falar sobre esse assunto tão importante conosco é o endocrinologista, o doutor Gilberto Mendes Almeida. Já está aqui no estúdio com a gente. Olá, doutor, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão assistindo. O prazer é todo nosso. E vamos começar então. Isso. Diabetes. O que é o diabetes? Diabetes é uma elevação do nível de glicose, que o pessoal conhece como açúcar no sangue, em que o paciente vai ter essa elevação e essa glicose vai trazer prejuízos para o paciente se ela permanecer elevada por muito tempo. Esse prejuízo pode levar a complicações futuras ou mesmo até agudas, se for uma descompensação muito intensa, um descontrole muito intenso. E, doutor, qual que é o motivo aí, né, da escolha do Dia Mundial do Diabetes? Sim, Rafael, foi muito interessante essa pergunta, porque ele foi comemorado no dia 14 de novembro. Essa escolha foi uma escolha entre a Federação Internacional de Diabetes com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em associação com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Porque nesse dia de 14 de novembro se comemora o nascimento de um co-descobridor da insulina. Inclusive, a insulina, este ano, completam 100 anos da descoberta da insulina e da aplicação no primeiro paciente. Olha. Foi uma criança de 12 a 13 anos que recebeu a primeira aplicação de insulina, que conseguiu salvar, porque antes desse período não se tinha tratamento para o diabetes, antes da insulina. Depois, claro, surgiram novos medicamentos, mas a insulina foi o primeiro passo para que os pacientes conseguissem uma sobrevida maior, que antes era inevitável, né? O paciente vinha a falecer, porque não tinha um tratamento específico. E ela está comemorando em 2022, foi em 1922, essa descoberta. E esse dia, então, ele foi criado por ser uma doença que ela vem crescendo muito? Exatamente. Inclusive, essa condição mundial da escolha foi para conscientizar todos os países e que realmente esses países trabalhassem com um objetivo comum de tentar melhorar o acesso ao tratamento, o conhecimento, a educação, a participação econômica no investimento para o tratamento do diabetes para a população, na esfera política também, né? Tudo isso para ajudar nesse controle dessa epidemia que vem aumentando em associação com a obesidade, grande parte associada ao diabetes tipo 2, que a gente pode explicar depois os tipos. Então, essa é a importância desse dia de conscientização, de buscar um controle melhor da diabetes. Eu acho que isso que é importante do Dia Mundial do Diabetes, mundialmente falando. Doutor, o que é o diabetes mellitus e quais são os seus tipos? Muito bem. Diabetes mellitus é essa elevação da glicose mesmo. Nós temos um outro tipo de diabetes que está relacionado só com um descontrole na urina, um descontrole na diurese. O diabetes mellitus é essa elevação do açúcar, da glicose. Nós temos vários tipos, nós temos esses tipos foram classificados em tipo 1, que acontece predominantemente na infância e adolescência, em que um descontrole é abrupto, o paciente começa a ter sintomas clássicos, urinar muito, tomar muita água, perder peso, desidratação de maneira significativa e rápida. Então, esse paciente ele precisa usar insulina rapidamente, senão ele vai evoluir de maneira grave e entrando até num quadro mais acidótico, inclusive necessitando uma hospitalização de urgência. Esse diabetes, desde o início, ele precisa usar insulina. Já o tipo 2, que é o mais comum, em 90% dos casos, é aquele que acontece com o avançar da idade, após os 40 anos de idade, geralmente. Está associado com essa alimentação inadequada, o ganho de peso da população mundial
E com isso vem realmente tendo um aumento do aparecimento do diabetes em toda a população. Por isso, essa grande importância do diabetes. Além disso, nós temos o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que acontece na gestação, e nós temos outros tipos de diabetes, que podem estar relacionados com condições genéticas, com condições de traumas pancreáticos, condições de inflamações no pâncreas e outras condições variadas que nós podemos citar posteriormente, como hormônios, uso de corticoides externos, são outras causas, mas os mais comuns é o diabetes tipo 1 e tipo 2 e o gestacional. Esse tipo 1, geralmente, você falou que é em criança e adolescente, não é isso? Existe um motivo para isso? Ele pode ser hereditário ou, além da hereditariedade, pode acontecer, ter um outro fenômeno? Sim, o diabetes tipo 1, ele tem um componente inflamatório para produção de autoanticorpos. A criança, com o passar do tempo, o adolescente, ele desenvolve, tem uma predisposição genética em 50% dos casos, mas essa tendência de destruição autoimune das células do pâncreas. Então, com isso, ele tem uma produção muito reduzida de insulina. Com isso, ele desenvolve um quadro agudo, intenso e grave de diabetes. Daqui a pouco a gente continua tirando outras dúvidas. Estamos muito curiosos, como você, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Voltamos com o Vida Saúde de hoje, falando sobre um assunto muito importante, a diabetes, recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Gilberto, que é endocrinologista, e a gente vai continuando por aqui. A gente às vezes está numa roda de conversa assim, e ouve a pessoa falar, eu estou pré-diabético. Qual que é a diferença de diabetes e pré-diabetes? Sim. É interessante comentar porque o pré-diabetes é aquela alteração no nível da glicemia que nós temos valores para definir isso, que nós podemos definir na glicose de jejum, numa hemoglobina glicosilada ou alguns testes de tolerância que a gente faz no paciente. Tanto para a gente definir se esse paciente é pré-diabético ou ele é diabético. E nós temos valores de corte, da glicemia. Então, valores de glicose entre 100 e 125, nós chamamos de um pré-diabetes no jejum. Um teste de tolerância entre 140 e 200, que você toma um copo de açúcar, semelhante ao açúcar, um dextrosol, e se mede a glicose 2 horas depois, se você tiver um valor entre 140 e 200, você pode ter realmente um pré-diabetes. E valores de hemoglobina glicada, com metodologia específica, atualizada, que tem realmente um controle de análise, nós podemos definir como pré-diabetes entre 5,7 e 6,4. Acima de 6,5% de porcentagem de hemoglobina glicosilada, a gente tem um perfil de diabetes. Então, todos os valores maiores ou iguais a 126, maiores ou iguais a 200 no teste de tolerância, ou uma hemoglobina que faz uma análise média, glicosilada, maior ou igual a 6,5%, esse paciente é candidato a diabetes. Então, são pontos de corte. Lembrar que, nesse diagnóstico, o paciente, tanto no pré-diabetes quanto no paciente com diabetes na fase inicial, do tipo 2, que acontece com o avançar da idade, na maioria das vezes ele é assintomático. Então, o risco do paciente com pré-diabetes, que é importante para a população saber, o risco para o paciente com pré-diabetes ou diabetes também inicial ser assintomático é muito elevado. Então, o paciente, ele às vezes passa anos com alterações na glicose e não apresenta sintomas, mas já pode apresentar complicações ao diagnóstico. Porque ele ficou anos sem saber que tinha aquilo ali. Então, por isso que é importante fazer avaliações seriadas, avalie com o seu médico ou com um especialista, para fazer uma prevenção no diagnóstico, fazer exames para buscar como é que anda a sua glicose, como é que anda os níveis também de colesterol, como é que está seu coração. Isso é extremamente importante. Agora, quando você fala sobre pré-diabetes e diabetes, porque a gente sabe que o diabetes ele não tem cura, não é isso? Não tem controle. Não tem, né? E o pré-diabetes, dá para você voltar para trás? Sim. Nós sabemos que o diabetes também ele pode ser controlado especificamente com medicamentos ou com alimentação e estilo de vida que você tem que mudar, modificar. Então, pré-diabetes também você pode realmente evitar o avanço para o diabetes. Inclusive, nós temos hoje também
uma orientação, até pelas diretrizes nacionais e mundiais, de que nesses pacientes com maior dificuldade, você também pode iniciar, mesmo paciente no pré-diabetes, medicamentos também. Geralmente a gente usa um medicamento como se fosse uma prevenção. Para evitar essa propagação, esse aumento posterior do paciente. A gente vai continuar o nosso bate-papo com o Dr. Gilberto, mas antes, Rafa tem um recadinho para você. O Laboratório Santa Clara, há 45 anos, contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico e social da região. Prestamos serviços em análises e patologia clínica, obedecendo aos princípios da excelência, da ética e da qualidade. Confira nossos serviços e entre em contato com uma de nossas unidades. Laboratório Santa Clara, sempre unidade perto de você. Depois do nosso recado, a gente continua a nossa entrevista. Agora quero entender sobre o tratamento do diabetes, doutor. Como é que funciona? É o seguinte, eu acho que o tratamento sofreu um grande avanço nos últimos anos. Não só nas medicações orais para o paciente com diabetes tipo 2, como também para os pacientes com diabetes tipo 1, que precisam de insulina. Nós podemos dizer que, além do tratamento, hoje nós temos um mecanismo de controle do tratamento, que não é só as medições em ponta do dedo, né, que pode doer, mas hoje nós temos também medições que a gente chama de medições de monitoração contínua da glicose, que você cola um sistema que você vai conseguir fazer uma leitura dos níveis de glicose e nós vamos ter um controle bem maior e um controle adequado do paciente de uma maneira mais fácil. E os medicamentos orais, eles tiveram grandes avanços atualmente. Nós vamos desde medicamentos que têm uma ação, que produzem uma menor hipoglicemia, nós temos medicamentos injetáveis que não insulina, que são medicamentos que podem ajudar até a diminuir o apetite, reduzem o peso, melhoram o mecanismo de controle da produção de glucagon, que é um controle, e também aumenta a produção de insulina, e atua na fisiopatologia do diabetes, ou seja, extremamente importante, das medicações orais. E também, eu vim até no estúdio também, com uma caneta de insulina, que nós podemos avaliar. Essa caneta também sofreu grandes variações nas insulinas. Nós temos insulinas ultra rápidas e nós temos também insulinas ultra lentas, que também ajudaram nesse tratamento dos pacientes diabéticos que precisam usar a insulina. Então, tem uma modernidade nesse sentido. As insulinas do posto também hoje vêm na forma de caneta, fornecidas pelo SUS. É interessante comentar. E também lembrar que a insulina está completando 100 anos esse ano, da sua primeira aplicação. Acho que é interessante também. E é importante essa questão do SUS fornecer esse tratamento, né? Sim, é extremamente importante. É claro que os tratamentos que são mais modernos, eles são mais caros, né? Com tendência, com o tempo, isso também ser realmente vai ter alguma redução de custo, né? Alguns medicamentos também atuais, modernos, eles estão sendo fornecidos pelo SUS, que eu acho que isso é interessante, que tem um benefício na questão renal, outros têm um benefício na questão cardiovascular. Nós podemos dizer que, até é interessante comentar, que 4 de 10 pacientes diabéticos no Brasil podem ter alguma doença cardiovascular. Olha. Então, é interessante a população fazer uma avaliação de risco cardíaco, procurar seu médico, extremamente importante. Ok. Seguir o tratamento certinho para não ter complicações. A gente agradece a participação aqui do doutor. Venha mais vezes, doutor Gilberto. Isso, muito obrigado, gente. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Rafael. E obrigado a todos aí. Vamos ficando por aqui, né, Rafa? A gente agradece a sua audiência e até a próxima. Até! Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681.